O porquê de tantos porquê. Quanto tempo, quantas vezes a nossa vida tá passando rapidamente e a gente fica parado nos porquês, né? Então a gente tá num momento de muitas inseguranças sociais, políticas, existenciais. Quando a gente fica assim, sabe, muito solitário nesses porquês da gente, nessas faltas de resposta, para que a gente possa ter mais capacidade de ir além do porquê. O porquê sempre vai buscar uma explicação no passado, em alguma coisa que me dê referência. Então, por exemplo, por que será que a minha vida não tá dando certo? Ah, por que será que meu marido não me respeita como eu queria? Ah, por que será que eu não tenho um homem provedor em casa? Por que será que eu me sinto tão sozinha? Por que será? E fica nesses porquês, serás eternos e a vida tá passando. As coisas estão acontecendo. E a gente não se conhecendo, a gente vai buscar explicação no passado para justificar os nossos resultados, para justificar as nossas tristezas, para justificar as nossas escolhas. Quantas coisas que você gostaria que você tivesse respostas para entender melhor. E quando eu não tenho referência de valores, referência de que fazer, de como fazer, eu fico tentando achar explicações. E quando eu uso a palavra porquê, é porque eu quero explicar alguma coisa, eu quero entender alguma coisa, ou eu quero justificar alguma coisa. Só que quando a gente pensa em resultado, só entender vai resolver? Justificar vai resolver? Não. Eu tenho que criar ações práticas. Eu tenho que saber como eu funciono, saber como o meu sistema é assim. Lidar com o conflito. E a gente fica no porquê para que não lide com isso, para que não olhe para esse problema. Porque a gente não se entende, a gente não consegue descobrir o que vai ser o dia de amanhã. A gente não tem um mapa mais, como tiveram nossos pais, um mapa do tipo assim, agora você vai se formar. Agora você vai entrar no mercado de trabalho, agora você vai casar, agora você vai ter filhos, e agora você vai ser avô e daqui a pouco você vai morrer. Era esse o roteiro que existia. Só que agora a gente vive mais, o casamento que era eterno não é eterno, eu posso ter vários casamentos, eu posso ter filhos de vários casamentos, eu posso ter que lidar com a solidão entre um casamento e outro. E você fica às vezes perguntando, por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? E a pergunta que a gente tem que perguntar e mudar é, por qual motivo eu preciso continuar repetindo isso? Por qual motivo a vida está sempre me empurrando para esse resultado? Porque se eu fico no porquê, mas porque eu sou infeliz, mas porque minha mulher não me ama, porque que não sei o quê, você não tem poder de fazer nada quando você fica explicando. Mas quando você troca isso por qual motivo eu vou continuar me sacrificando por uma pessoa que não me dá valor? Por qual motivo eu vou ficar num emprego que eu não estou feliz? Mas eu não vou pegar e sair da noite pro dia, largar tudo e querer mudar de emprego sem estar preparada, sem criar uma estrutura. Aí eu vou sair de um problema, aumentar outro. E essa análise crítica, que eu acredito que esteja faltando muito pelas experiências que a gente tem tido com as pessoas, com os grupos, com os atendimentos. Porque a gente vai se fechando. Cada vez que você vai tendo uma dor, cada vez que você vai tendo alguma insatisfação, vai tendo algum projeto que não dá certo, a sua tendência é você se fechar mais. É o natural do ser humano. Porque se eu me movimento muito, eu começo a perceber que eu gasto muita energia, que eu gasto dinheiro. E aí eu vou tentar segurar o dinheiro ao máximo, vou tentar reter meu casamento ao máximo, vou tentar fazer tudo no nível mais intenso pelo medo de perder. E eu não crio estratégia. E aí quando dá errado eu fico, mas por que isso? Mas por que aquilo? Que nem uma criança esperando alguém vir conduzir para aquela situação. Então é importante que a gente tenha autoconhecimento para que a gente possa avaliar. Eu estou no momento de dor agora, ok, vou cuidar da dor. Eu estou no momento de insatisfação, como é que eu resolvo esse momento de insatisfação? Porque viver desse jeito angustia muito, vocês não acham? Como é que vocês se sentem quando vocês não têm poder de escolha?
onde parece que a vida fica te impondo situações que você não tem controle. Como que você pensa sobre isso? Porque entenda, nem tudo é 8 ou 80, nem tudo é fim, nem começo, tudo é uma evolução. A gente sempre está numa constante de evolução, de mudança. A única certeza que a gente tem é que algo vai mudar. A única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai mudar. E se alguma coisa vai mudar, eu tenho que estar preparado para essa mudança. Eu tenho que ter mais flexibilidade, eu preciso ter mais maleabilidade para lidar com essa questão. E automaticamente eu caio sempre num problema. Eu não me conheço. Então eu fico buscando fora as explicações para resolver o que tem dentro. Você já sentiu aí? Comenta como é que é isso para você. Quando a gente entende que essa angústia é uma manifestação emocional, né? Que todos nós temos, angústia, ansiedade. Como que eu me percebo sentindo isso? Eu vou pro lado mais de ação, eu vou pro lado mais de introspecção, eu vou pro lado de travar a minha vida. Porque parece que a vida, tudo que você fez de esforço, chega num momento que não tá fazendo sentido. E aí você começa a não fazer mais escolhas conscientes. Você começa a ser refém da situação e parece que não tem horizonte próximo de resolver. E quando eu pergunto por qual motivo você vai continuar nessa situação, qual resposta vem? Qual motivo eu vou continuar nessa situação? Qual é a estratégia? E a gente fala muito assim, estou cansada, estou cansado. E esse cansado te leva para um lugar de descanso. Então, o que a gente precisa entender? Cansei, para e descansa. Só que na nossa sociedade a gente não consegue identificar isso. Então a gente não descansa e daí fica aí indo até o último momento, até o fio da navalha. Até inclusive a ter um surto mesmo, chegando até ser surtos psicóticos, ou tipo um surto de pânico, um surto de obsessão e compulsão, enfim. Várias formas que o corpo vai ter para que nos desperte atenção àquilo que eu não estou olhando, tá? E entender que muitas vezes é angústia o que eu estou sentindo, sabe? A angústia é o excesso de questionamento, sabe? A angústia é o excesso de incerteza. Esses excessos de porquês, eles vêm da angústia. Por quê? Porque eu sempre vou estar olhando para o passado e fazendo comparação. E geralmente indo para uma sensação de injustiça. Eu fiz tanto e agora eu não tenho. O justo seria esse. E é essa ideia de justiça que nos é vendida. Eu tinha um planejamento de ficar casada a vida inteira. Meu marido me abandona, vai embora. Então eu vou me questionar, e isso é natural. Eu vou me questionar sobre aquela situação, como eu vou agir, como eu vou me organizar, como eu vou proceder. Então, entender esse processo é sair dessas buscas de respostas que não vão te levar a nada mais do que frustração, do que culpa, do que medo. Então, não é crescente isso, sabe? Quando eu vou para esse tipo de posição de angústia, de questionamento, de incerteza, eu não consigo ter maturidade emocional. Por quê? Porque eu fico rodando em círculos. E aí eu vou ficar sempre naquela questão de culpa, de frustração, de medo, esperando uma justiça que não vem. Esperando um reconhecimento que não vem. E isso vai criar um conflito emocional mal resolvido. Vão criar problemas existenciais. Se eu não sei como eu funciono, tá? Eu preciso saber como eu funciono. Eu preciso saber das minhas 5 dores existenciais. A Cineide, ela fez terapia com a gente. Então, olha, hoje ela já começa a fazer algo, ela percebe que vai levar esse processo de angústia, de questionamento e de incerteza, ela para e questiona, para já sair daquele processo da angústia. Exato, é isso. Temos que perceber o processo. Entrei por quê? Entrei no processo do porquê, eu vou entrar na angústia. Entrei na angústia, eu vou começar a posso ter questionamentos, posso ter incertezas, posso ter cobranças pessoais. A partir do momento que eu começo a julgar esses porquês, eu vou cair na culpa, na frustração e no medo. Não tem jeito, é um caminho natural, gente. Que levando a angústia, levando a questionamentos, incertezas e cobranças pessoais que vão me gerar culpa, frustração e medo. Aí eu paraliso. Aí eu não consigo planejar minha vida, eu não consigo ir pra frente. E
esse conflito todo vai fazer com que eu não tenha solução. E aí, o nosso treinamento que começa segunda-feira vai trabalhar exatamente isso. A identificação de qual emoção isso está despertando em mim. Despertou um medo de ser rejeitada? Despertou um medo de ser abandonada? Ai, Vilma, tô me sentindo humilhada porque meu marido foi embora. E eu não sei como lidar com essa situação. E hoje a Cineide percebe os gatilhos que levam a esses processos. E isso tem que ser rápido, isso é inteligência emocional. Isso é capacidade dissertativa de sair de um lugar e buscar solução. Isso é treinamento. Tenho que treinar o meu mental a entender o que ele está vivendo. E não adianta a gente hoje... A gente não tem essa informação. Você não é ensinado a se autoconhecer. Você não é ensinado a ter maturidade emocional para gerir as suas emoções. Você não conhece sobre autogestão emocional. Você não conhece como sair dos gatilhos que você foi ensinado a ter. Então, os treinamentos do manual, como esse que vai acontecer semana que vem, de 5 dias, 2 horas por dia, vai fazer com que você comece a ampliar essas possibilidades. Sair dos porquês, dos questionamentos, das incertezas e ir para entendimento. A partir do momento que eu entendo o processo, eu acolho e faço resultados melhores, como o caso da Cineide. Ela já percebe rapidamente o processo e vai para o próximo resultado e avalia aquilo de uma maneira mais racional. Isso é treinamento. O seu metal cognitivo não tem isso de fábrica. Eu nasço com o olho azul, veio de fábrica. Não tem um mecanismo pronto dentro de você que vai fazer essa virada de chave. Então você fica com a chave no contato e não vira. Então a solução não vem. Então quando a gente vem para esse entendimento, para esse treinamento mental e emocional, a gente entende o que é essencial. Entende o processo que gera aquele resultado, para não repetir mais. Porque se eu não entendo o processo que eu estou gerando, eu vou continuar fazendo, e aí o seu corpo vai aumentar a aposta, aumentar o desafio. Mais pessoas podem ir embora, você pode ter uma doença, você pode ter um filho tendo doença. Para quê? Para que você saia dessas incertezas, para que você saia desse processo de medo e vá ter resultados. E vá ampliar ângulos. Então, para que a gente não precise primeiro perder alguém, ou ter doença, ou perder um emprego, ou perder um relacionamento, para que eu consiga lidar com a evolução, com essa maturidade. A gente precisa lembrar sempre, o ser humano vai sempre ir para o próximo passo. Não tem jeito. Ou eu vou por escolha, ou eu vou pela dor. Seja a dor de uma traição, a dor de uma doença, a dor de perda de um ente querido, mas a vida vai te levar a se movimentar. Então, ou eu escolho fazer isso através de um treinamento, não é curso, você tem que estar participando, você vai estar presente ali todos os dias perguntando, é um treinamento ali presencial, para você não procrastinar mais. Porque tudo que a gente faz no manual é para te levar a ter resultado. Não é para procrastinar, não é mais um curso. É um treinamento onde você vai saber identificar qual é a dor, qual é a questão que vem quando eu gero aquela dor e como que eu identifico isso, tanto em mim como nos meus parceiros, seja marido, filhos, profissionais, né, chefe, parceiro de mesas, de trabalho e tudo mais. Eu preciso gerir os meus questionamentos, eu preciso gerir as minhas frustrações. E eu só consigo quando eu saio dos porquês. Porque quando eu tô porquê, quando eu entendo esses porquês, aí eu posso fazer escolhas melhores. Eu vou para a inteligência emocional. A vida vai te empurrar para esse processo. Então, o que nós trazemos no treinamento manual? Para que você faça isso de uma forma muito mais consciente. Você faça isso de um modo mais coerente. E muito mais usando a sua percepção, indo por qual motivo, indo para qual escolha eu vou fazer diante desse processo. Só que se eu não tenho a ferramenta, não vou fazer, não vou conseguir enxergar, não tenho como lidar com isso, sabe? Então, para que a gente faça as mudanças, eu preciso saber o que existe. Então, se eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho a solução e eu vou rodar em círculos. É importante entender isso, sabe? Entender que trabalhando os pensamentos, trabalhando o fato, eu faço a geração do pensamento e da emoção. E eu saio de processos de pensamento repetitivo. Eu só saio de processo de pensamento repetitivo quando eu foco no fato. Se eu ficar focando em possibilidades, elas são infinitas e não acabam nunca.
Então, entendendo esse processo, eu posso fazer escolhas melhores. Eu saio de ciclos repetitivos. Eu saio de busca de explicações para que eu ache soluções. Mas você não foi treinado a achar solução. Então, você fica rodando ali naquele processo sem resultados. E não adianta você comprar curso, não adianta você ler livros, não adianta. Por isso que isso é treinamento cognitivo. É treinamento dentro do seu processo existencial. Não adianta só saber, tem que executar. Não adianta eu só querer respostas, eu preciso entender as respostas. E é isso que a nossa sociedade está carente. A solidão vem justamente da eu não ter respostas prontas. E não ter um mapa mental de como eu vou ter que fazer. Então, meu cérebro ele fica bloqueado naquela situação e não olha para soluções, porque ele não tem informação, ele não tem ferramenta. Eu quero construir uma mesa, eu não tenho a madeira, eu não tenho parafuso, não tenho prego, não tenho o que fazer, eu só sei que eu quero fazer uma mesa. Aí eu quero fazer uma mesa, não consigo. E eu fico, por que eu não consigo fazer a mesa? E eu não vou atrás de achar a solução. Eu não vou achar porque eu tô me sentindo abandonado, porque eu me senti rejeitado, eu me fechei, porque eu me senti humilhado, eu tenho medo de me arriscar em algo novo. Então, se eu não entendo esse panorama onde eu estou inserido ou inserida, eu viro refém do processo. E aí eu vou tentar sobreviver. Alguém joga uma boia dizendo que aquele é um milagre, eu pego, mas eu não entendo. Eu leio um livro, mas eu não executo o que está no livro. Eu faço um monte de treinamentos, mas eu não tenho resultados. Primeiro lugar, porque eu não estou entendendo o processo. Segundo lugar, porque as ferramentas não são para construir uma mesa. Eu quero construir uma mesa. Aí eu vou fazer um curso de autoconhecimento que está falando de autoajuda, de cuidar das emoções e tudo mais, mas não é a mesa. Então, eu preciso olhar para o princípio básico de como eu funciono. Quando eu sei como eu funciono, eu vou gerir melhor as minhas emoções. Mas enquanto eu fico tentando, quem tenta não consegue. Exemplo, eu tô tentando tomar água. Olha, gente, eu tô tentando tomar água. Me vejam. Eu tô tentando tomar água. Eu quero tomar água. Mas eu não tenho a ação de tomar água. E aqui não tem a ver com querer, com preguiça, é procrastinação. Não é rótulo, gente. É entendimento. Eu preciso me colocar no centro da minha vida. Todas as pessoas que eu atendi até hoje, o centro da vida delas não são elas. É a opinião do outro, é a idealização do outro, é como que tem que ser o casamento, como é que tem que ser o trabalho, como que tem que ser a emoção, não pode ter raiva, não pode chorar, ou tem que chorar, a mulher tem que ser guerreira. É um monte de coisa que não são vocês. Se eu não entender que eu tenho que voltar para a base, para entender as 5 coisas básicas das emoções. Quais são? Abandono, rejeição, traição, humilhação e manipulação. São as 5 dores existenciais que todo ser humano tem. Se eu não aprender a lidar com essa coisa básica aqui, eu vou rodar esse círculo. Porque isso aqui garante a minha sobrevivência. Então eu não vou querer mexer com aquilo que garante a minha sobrevivência. E isso não é eu, Vilma, é o projeto humano. O ser humano é desse jeito. Então eu tenho que me adequar ao sistema. Aprender a nadar. Não adianta ficar lutando contra ele. Não quero que seja assim. Quero controlar o resultado. Quero controlar as pessoas. Quero controlar. Vai ficar querendo. E vai sofrer perdendo energia com isso. Então eu te convido a fazer esse treinamento da semana que vem. O investimento é só para manter a estrutura realmente. R$ 197. Os 5 dias. Você pode parcelar em 12 vezes. E eu te desafio a começar essa semana que vem e terminar ela. E dizer para mim se você entendeu as mudanças da sua vida ou não. Porque se você continuar fazendo tudo que você fez na sua vida até hoje, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E pior, vai travar mais. Porque a cada decepção você vai ficar com medo. A cada decepção você vai gerar mais medo. A cada relacionamento que não dá certo, você gera mais medo. A cada vez que você perde alguma coisa no trabalho, dá mais medo. A cada vez que você tem dinheiro e tem dívidas, você vai ter mais medo. Porque você não tem a capacidade de gerir isso. Já está provado. Então, ou você vem para um treinamento e faz alguma coisa diferente, ou você vai repetir isso o resto da vida. Vai terminar uma relação, vai começar outra, vai repetir com outra pessoa de um outro jeito, o resultado é o mesmo, traição.
Faço regime, emagreço, tenho um corpo lindo, me sinto traída, me sinto abandonada, começo a comer, engordo de novo, volto pro mesmo processo. Não adianta, porque isso está registrado no seu banco de dados lá dentro das suas células. Se você não entender que é assim, não tem mudança suficiente. E eu vou colocar aqui o link para vocês se inscreverem lá. Entrem lá. Quem não fez esse vai fazer a sua melhor versão em 2024. Você precisa mudar a informação que está no seu banco de dados. Precisa mudar a forma como você viu essa situação. Precisa registrar de um outro ângulo. Para sair dessas explicações, dessas justificativas, dessa necessidade de você ainda se provar o tempo inteiro. E julgar, isso é culpa? Não, isso é frustração, isso... Não adianta ficar explicando coisas. A gente precisa entender a vida, entender como sair desse processo. Então no site comsuamelhorversão.com.br você faz a sua inscrição, vem para esse nosso treinamento para você sair dos porquês. Toda vez que você se vê pegando num porquê, é porque você não tem esse treinamento. Toda vez que você não consegue entender que essa lógica você tem que entender e colocar em prática e ter a ferramenta para executar na sua vida. Não tem milagre, gente. Não tem. Eu não tenho informação, eu não construo nada. Para onde eu quero ir, eu preciso ter um caminho para chegar aonde eu quero ir. Se eu não tenho a informação do princípio básico, da onde eu tô, para onde eu vou e para onde e como que eu vou chegar lá, eu não saio do lugar. A Cineide hoje, ela consegue ter essa clareza para olhar para isso, sair dos porquês e sair rapidamente para uma solução, porque ela treinou. O treinamento dela foi individual, tem a opção do treinamento individual, que aí a gente vai trabalhar você individualmente. Mas para quem não quer gastar muito, gente, R$ 197,00, dá R$19,70 por mês. R$20 por mês para você investir em conhecimento e principalmente em treinar conhecimento, porque aqui a gente não vai fazer curso, você vai treinar a entender, você vai treinar como o seu corpo responde, treinar como as pessoas que você conhece respondem a essas dores e como elas esperam resultado. E uma vez você tendo isso, você vai levar isso para a vida. A Lilian, faz toda a diferença. Então, quando a gente começa a expandir entendimento sobre bondade, sobre acolhimento, sobre melhorar a comunicação, quando eu começo a entender que meu filho que tá cheio de quinas, olha lá a Lilian falando, é outra pessoa após a terapia, tá vendo? É outra, a gente muda. Por quê? Porque eu saio dos porquês. Eu começo a entender o processo. E aí eu uso inteligência emocional, eu tenho uma evolução na minha maturidade emocional. Eu preciso deixar o controle do que foi me ensinado como tem que ser e aprender algo novo. Se eu não aprendo nada novo, o resultado é sempre o mesmo, a angústia vem. E eu fico, por quê? Por que não seria diferente se eu não tivesse feito isso? Isso é destrutivo. Por que será que se eu não fizesse isso não seria diferente? Você não tem como voltar lá e fazer isso. Então isso vai te dar culpa, frustração e medo. Medo de prosseguir. E aí começa a procrastinação. Então eu entendo esse processo e eu vou gerir melhor as minhas emoções. Eu entendo o que eu estou sentindo e aí eu vou ver por qual motivo aquilo eu estou comendo demais, eu estou gastando demais. Porque tudo isso vem de uma emoção reprimida dentro de você. Que gera uma pulsão por compra, uma pulsão por comida, uma pulsão por isolamento, uma pulsão de pensamento. Pulsão, entenda aqui, é como intensidade, é uma coisa muito repetitiva, que fica ali batendo, que nem um coração, o tempo inteiro naquela situação. Então, aí a Cineide colocando, o mais incrível é você saber aonde você gasta realmente essa energia. E isso é importante, porque, gente, todos nós, todos os dias, recebemos 100% de bateria, certo? Quem dorme direito, quem tá saudável, recebe 100% de bateria. Quando eu recebo esse 100%, eu tenho que saber onde estou gastando. Se eu estou gastando na angústia de ficar pensando o que seria diferente, qual questionamento, qual incerteza, qual a cobrança pessoal que eu estou me fazendo, eu estou gastando energia em algo que não dá resultado. O meu dia vai passar, minha vida vai passar e no final do dia eu vou me sentir culpada, vou me sentir frustrado, vou se sentir com medo.
E eu não saio desse processo dia após dia. Quanto mais você repete, mais cognitivo fica isso. Mais dentro do seu processo fica isso. Se eu não aprender nada novo, eu vou morrer desse jeito. Pode ver. E a tendência, quanto mais velho você for ficando, mais nesse questionamento você fica, mais frustrado você fica e mais o medo aumenta. Então você vai travando mais a sua vida. Pode ver que quando você é jovem, você desafia mais esses questionamentos. Você se arrisca mais. A partir do momento que você vai tendo mais perdas, vai tendo mais dores, vai tendo mais frustrações, você vai travando. Então, muitas pessoas na faixa de 40, 50, 60 anos estão travadas pelo excesso desses questionamentos, desses porquês. E aí, como ele tem excesso de porquês e não tem uma explicação, não tem um acolhimento, não tem entendimento, aquilo só se amplia, não tem solução. Então, o treinamento manual traz justamente uma questão de pare, entenda e decida o que você vai fazer. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender o que está acontecendo dentro de mim. Para que eu consiga dar uma direção àquelas emoções, uma escolha daquilo. E isso vai melhorar minha comunicação com meu esposo, com meus filhos, com tudo que está ao meu entorno. E aí, a partir do momento que eu me permito ter uma vida mais saudável, automaticamente eu vou ter uma vida mais leve, com mais resultados. Então, eu desafio você, venha para o nosso treinamento com sua melhor versão.com.br, descubra essa forma de você se autoconhecer, de autogerir as suas emoções e de te levar a uma maturidade emocional mais elevada. Por tudo que você fez até hoje não está dando certo, eu estou te trazendo um novo caminho. Um treinamento onde vai ampliar os seus ângulos, ampliar sua percepção de fatos e realidades que não são como você vê, elas estão distorcidas e, consequentemente, melhora os resultados. A partir do momento que eu entendo, é fluxo, vai embora. Lembre, a gente tem dentro do manual, o treinamento é para que você tenha um mental fluido, que você vire um aprendiz da vida, não um procrastinador, não um justificador, enfim, um monte de situações que a gente tem, tá? Então, lembre, toda angústia vai gerar sempre questionamento, incerteza e vai cobrança pessoal. Se eu não paro o processo, isso vai me levar à culpa, à frustração e a medo. E, consequentemente, isso me leva a procrastinar. Porque se eu não tenho um caminho a seguir, meu cérebro para, eu racionalmente não tenho solução, tudo fica ali naquela mesma superfície. Então, para que a gente mude esse resultado, a gente vai treinar isso. Vai trabalhar isso nesses 5 dias. Trabalhar a rejeição na segunda, levando à criatividade. Na terça, trabalhando a questão da comunicação para levar do abandono para a comunicação. Na quarta, trabalhando a questão da manipulação para se tornar mais articulado naquilo que você quer realizar, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas suas relações interpessoais e pessoais e internas. Na quinta, a gente vai trabalhar como a humilhação nos trava, como o medo de não estar sendo justo ou se sentindo injustiçado trava a sua vida. E por último, como a gente ser mais executor, como a gente sair dos medos de traição, de não ser bom o suficiente e poder trabalhar essa questão de desenvolvimento humano com mais clareza, com mais objetividade. E eu espero vocês segunda-feira.